Pessoal, então vamos para a segunda parte do caput, que é a receptação imprópria, tá? O texto legal diz lá: influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte coisa produto do crime. Gente, se eu sei a origem ilícita do bem, influencio, te induzo, te estimulo, né, te instigo, você que sabe também a origem do bem, a adquirir determinado bem, eu sou partícipe de uma receptação própria, em que você é autor de uma receptação própria. Não é o parágrafo, não é o caso desse caput da segunda parte. O caput da segunda parte é a situação em que eu, Ana, sabendo a origem ilícita de um determinado bem, influencio para que você, que não sabe da origem ilícita de um determinado bem, o adquira. Então, eu estou de má fé e você está de boa fé. Você, na verdade, não é autor de nada, nem partícipe de nada, você é vítima. Então, aqui, eu, Ana, que influencio você para fazê-lo, eu estando de má fé, eu sou autora de uma receptação imprópria. Tá certo que eu sou uma autora intermediária, mas eu sou autora de acordo com a teoria objetiva, tá? Então, esse caso é o caso da receptação imprópria. Como eu também já mencionei para vocês, aqui é crime doloso e que exige o dolo direto. Certo? O caput, tanto a primeira parte como a segunda parte, pedem o dolo direto, porque ele diz sabe. E você está percebendo aí no código que em alguns outros momentos, em alguns subtipos, o legislador diz deve saber. Então, o legislador faz diferença entre dolo direto, dolo eventual, e depois, lá no parágrafo 3º, ele também vê a possibilidade da culpa, que a gente vai chegar ainda em relação a isso, tá? O que mais? É crime formal. O que significa isso? Basta que eu influencie você com a finalidade de. Como esse crime é crime monossubjetivo, o que significa isso? Monossubjetivo não, monossubsistente, o que significa isso? O iter criminis é muito curtinho, né? Não é possível que haja tentativa. E além disso, basta a minha conduta de te influenciar para que haja a consumação, independentemente de você efetivamente ter cedido essa minha influência e ter obtido ou não determinado bem. Então, por isso que a gente diz normalmente que os crimes formais não admitem tentativa, porque basta a conduta. Se eu realizo a conduta, já é a situação de um crime consumado. Então, neste crime também não existe a possibilidade de tentativa, tá? Então, cuidado, porque a receptação própria é crime material e admite tentativa. A receptação imprópria é crime formal e não admite a tentativa. Um outro ponto do caput que eu também não mencionei para vocês e que é importante, a gente falou a respeito do objeto material, né? Que é a coisa produto do crime, não pode ser instrumento nem preço do crime anterior, mas é a coisa produto do crime. E além disso, gente, essa coisa tem que ser coisa móvel. O objeto material da receptação é o bem móvel. Bens imóveis, de acordo com o STF, não pode ser objeto material da receptação, tá? Bom, vamos agora para a receptação qualificada que está lá no parágrafo 1º. Ele diz lá, ele diz os mesmos verbos do caput: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, e ele traz outros verbos: ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio. E aí a parte importante: no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto do crime. Então, esse parágrafo 1º é uma receptação qualificada. Por que é qualificada? Olha lá, porque ele altera a pena do caput. A pena passa a ser de 3 a 8 anos e multa. Então, é uma qualificadora, certo? Uma qualificadora destinada à receptação dolosa do caput. Só que é crime próprio. Olha lá, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, o sujeito ativo do crime é aquele indivíduo que esteja exercendo uma atividade comercial ou industrial, registrada lá na junta comercial legalmente, e que, se valendo disso, cometa a receptação. Na feitura dessa sua atividade, ele cometa a receptação. Além disso, ele diz lá, coisa que deve saber ser produto de crime.
Gente, que deve saber é diferente que sabe. Então, aqui, no parágrafo 1º, o elemento subjetivo é o dolo eventual. Certo? Ok? Então, basta que ele deva, que se faça a análise de que ele tinha previsibilidade, aceitação e assunção do risco, dolo eventual. De que aquilo que ele comercializava, eventualmente era produto de crime, dolo eventual. O que se discute é o indivíduo comerciante que sabe com certeza que é o dolo direto, né? Sabe com certeza é dolo direto, vontade. Sabe que aquilo que ele está comercializando seja produto de crime, na medida em que o tipo penal fala deve saber. E aí existem dois posicionamentos. O primeiro posicionamento é: se é qualificado o dolo eventual, existe também a ideia do dolo direto. Se o legislador traz uma situação de qualificadora para o dolo eventual, o faz também para o dolo direto, porque o dolo direto é mais gravoso do que o dolo eventual, não tem nexo. Então, que estaria abrangido o dolo direto também. Na verdade, ele só quis ampliar a possibilidade para que o dolo eventual também seja considerado uma qualificadora. Uma outra parte da doutrina diz que não, né? Minoritária essa agora, que seria a analogia em Malam Partem, que se o legislador faz essa diferença entre o caput e a qualificadora, no parágrafo 1º, é porque ele quer que haja essa diferença. Tá? Então, que não seria uma situação de parágrafo 1º, que seria uma situação de dolo direto, caput, eventualmente com alguma agravante genérica, mas que não viria para essa situação dessa pena de reclusão de 3 a 8 anos do parágrafo 1º, tá? Porque em direito penal não existe analogia em Malam Partem e tudo mais, tá bom? Isso é um ponto importante. Atenção, que esses verbos a mais não estão no caput também, tá? Só estão aqui no parágrafo 1º e você não pode equiparar de forma a abranger. Tudo bem, gente? O que mais que tem de importante do parágrafo 1º? Só isso. Parágrafo 2º, como eu mencionei para vocês, é uma cláusula de equiparação, certo? O que significa uma cláusula de equiparação? Ele equipara a figura daquele que tem uma atividade registrada lá na junta comercial, que tem uma atividade industrial e que comercializa eventualmente produtos de receptação, produtos de origem criminosa, ele equipara aquele que seja o comerciante informal. Certo? Então, não é aquele que não tem lá registro, mas mesmo assim, ele realiza atos de mercancia, ele realiza atos de comércio de forma irregular, de forma informal, e, portanto, existe também, isso não impede que o patrimônio de outra pessoa seja prejudicado por conta disso. Então, porque a analogia não é permitida, o legislador expressamente previu a possibilidade do comerciante informal ter as mesmas penas lá do parágrafo 1º da figura qualificada do comerciante propriamente dito, tá? Então, o parágrafo 2º é uma cláusula de equiparação, tá? Uma coisa importante nesse parágrafo 2º que eu considero, né, é que é preciso que você consiga constatar que haja habitualidade. Tá? Então, é o comércio irregular, com produtos de origem ilícita, mas além disso, haja uma habitualidade na conduta criminosa. Ou seja, o que é habitualidade? Quando o indivíduo faz isso de forma habitual, como modo de vida. Vamos para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º é a chamada receptação culposa. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas. Bom, sempre digo isso em sala, estou dizendo para vocês também nos vídeos, você tem que saber o que é culpa, né? Culpa tem 2 elementos.
previsibilidade objetiva e inobservância de um dever de cuidado objetivo. O que significa isso? Tem que ser previsível objetivamente pelas pessoas em geral e não por você individualmente, que aquilo que você está adquirindo é produto de crime. E além disso, você não observou um cuidado que a maioria das pessoas observa nessas situações. Isso é culpa. Agora, qual espécie de culpa? Isso não interfere para que se desconfigure o parágrafo 3º. Então, aqui basta que seja previsível pelas pessoas que aquilo que você está adquirindo seja seja produto de crime para que haja uma receptação culposa. Fora isso, normalmente os tipos penais culposos são abertos, né? Não é o caso aqui. Aqui ele diz obrigatoriamente como que a gente consegue averiguar essa culpa, né? Consegue afirmar essa previsibilidade objetiva. Então ele traz critérios definidos para você. São 3 situações que podem concluir que era previsível objetivamente. Qual? A coisa que pela natureza, pela desproporção entre valor e preço ou pela condição de quem oferece, né? Aqui, gente, pela natureza. Qual que é a ideia da pela natureza? Pela própria situação da coisa, né? Um determinado bem vendido sem protocolos, sem formalidades, ou então um bem que normalmente não é vendido assim, da forma como foi. Normalmente você não recebe, não adquire um bem nessas condições. Pela desproporção entre o valor e o preço. Você sabe mais ou menos quanto custa um iPhone, por exemplo. E o valor que estão te oferecendo pelo iPhone é infinitamente mais baixo do que esse valor. Alguma coisa tem esquisita. É previsível que, provavelmente, isso seja produto de crime. Então, qual que é o seu cuidado que você tem que ter para que não haja culpa? Você quer nota fiscal? Né? Ou pela condição de quem a oferece. Pela própria situação da pessoa. Né? Pela condição do ofertante. E que faça presumir a você que isso provavelmente seja produto do crime, tá? Aqui, por exemplo, situações. É o caso, por exemplo, da aquisição de um revólver sem a cautela de se pesquisar sua numeração junto a órgãos oficiais, a natureza do objeto. A própria coisa, um revólver não é assim. Você tem que analisar pela natureza desse objeto. Você tem que averiguar lá o registro dele, pela desproporção entre valor e mercado, já dei o exemplo, né? Pela condição do ofertante, ele dá um exemplo aqui, quando alguém compra um objeto de pessoa desconhecida, ou quando adquire um objeto valioso de pessoa que não teria condições de ter um como aquele, certo? O que mais, gente? Já aqui nesse parágrafo 3º, eu vou mencionar para vocês do perdão judicial. Porque o perdão judicial que está lá previsto no parágrafo 5º, na primeira parte, só é possível para situações de receptação culposa. E aí você tem que lembrar lá o perdão judicial, né? O perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, ele exige que haja previsão expressa nos tipos penais e o juiz vai analisar a possibilidade, tá? Que o indivíduo seja perdoado judicialmente, tá? O que mais que a gente pode determinar ainda no perdão judicial? Espera-se que o indivíduo seja primário, né? São requisitos que estão previstos lá no parágrafo 5º na primeira parte, e as circunstâncias indiquem que o ocorrido reflete pouca gravidade. Por exemplo, através do valor do bem. Quando o bem tem um valor muito pequeno, consequentemente, a lesão jurídica ao patrimônio alheio foi menor, foi pequena. Então, por isso a gente pode conceder o perdão judicial. Tá bom? Então, a primeira parte do parágrafo 5º tá ok.